Oi pessoal, chegamos ao vídeo tão aguardado dessa série sobre pão. Finalmente a Ana fez o primeiro pão da vida dela com receita. Eu não fui uma pessoa cruel de mandar ela fazer um pão sem receita nenhuma. Então ela teve receita, uma receita que eu tirei desse livro aqui, que chama Direto ao Pão. É um livro que é só de pão, desde usar só fermento seco até usar o fermento que você mesmo faz. E aqui tá a receita que eu mandei pra Ana, que é uma receita que eu já fiz, pra gente ter um parâmetro de como ela se sairia. Você já conhece o treinamento, eu ainda não vi o vídeo em que ela tentou fazer o pão. Nós vamos ver juntos agora. E eu já tô aqui com o meu roteirinho, com as coisas que eu preciso explicar pra vocês sobre o que é importante saber quando você vai fazer um pão. E hoje eu estou aqui, vocês estão vendo que eu tô com as minhas plantinhas, porque tá frio no escritório, então eu resolvi gravar aqui na sala com as minhas plantinhas. Trouxe a Ana pra ficar aqui no cantinho comigo. E é isso aí, vamos lá. Estou aqui de novo pra passar aquela vergonha que eu sei que vocês adoram. Agora eu tô aqui pra fazer o pão. Como a Laura falou no vídeo anterior, eu vou fazer pão. É a mesma coisa, né? Eu nunca fiz pão. Só que, assim, seria irreal eu tentar fazer um pão só com os ingredientes, entendeu? Sem ter a receita, porque eu não faço ideia. Ele tem todos os negocinhos lá que tem que seguir. Então, ela me passou a receita dessa vez. Eu fico pensando, poxa, eu tenho receita. Eu sou cientista. Vai ser o melhor pão do mundo, porque eu vou só seguir a receita e vai ser a melhor coisa que vocês já viram nessa internet. Por isso mesmo, eu vou até ousar. Porque senão vai ser mais o mesmo, né? Mais um pão bonito aí que vocês vão ver nesse YouTube. Então, vocês vão ver um pão maravilhosamente ousado e perfeito. É hoje. Eu já separei aqui todos os meus ingredientes. Pelo menos ela tá fazendo tudo corretamente de separar os ingredientes antecipado, né? Como eu falei lá no primeiro vídeo de bolo. Se você separa todos os ingredientes antes de começar, fica tudo mais fácil. E dessa vez ela comprou o medidor. O copo medidor. Finalmente consegui escolher um copinho medidor aqui. Tem várias coisinhas, tem grama, tem um monte de ml. E eu vou precisar de 350 ml de água, então já tá aqui separadinho. A receita que a Laura me passou, que vai aparecer aí na tela aí, é com gramas, né? Gramas e ml, o que eu adoro. Porque, lembre-se, eu sou cientista, então eu já uso tudo em gramas e ml. Então me facilitou muito a vida. Olha o que tá escrito, ó. 2,5 xícaras mais 1/3 de xícara de chá de farinha. Isso, assim, é muito confuso. Ou 400 gramas, que já tá pesadinho aqui. Dessa vez vai dar tudo certo. Eu já separei tudo que eu preciso aqui e eu acho que essa receita combina com um suco de polifenóis do Porto. É isso que eu vou fazer. Pra invocar a sabedoria dos nossos ancestrais. Saúde. Bora começar. Eu já prendi o cabelinho aqui também, né? Já tá tudo certinho. Eu só queria dizer que eu não achei fermento biológico seco. Eu fui em 3 estabelecimentos, não achei. Então eu escolhi um fermento biológico molhado. Não, é fresco, chama fresco. A gente foi na padaria, só que eu não sei o tanto que usa. Eu separei um tanto aqui. Eu pedi 100 gramas. Bom, seguindo a receita aqui, é os 350 ml de água. Bom, então o primeiro ponto. A receita pedia fermento biológico seco. E aqui ele fala que são 5 gramas de fermento biológico seco. Dá pra fazer a conversão quando você pega uma receita de um e você tem o outro. Aqui em casa, normalmente, eu sempre tenho o seco, porque ele dura mais tempo, né? Então, se eu quiser fazer alguma receita de repente, eu tenho fermento em casa. Se a receita pede o biológico fresco, aí eu tenho que fazer a conversão pra poder usar o meu seco. Qual que é a conversão? Pra cada 1 grama de fermento seco, eu tenho que usar 3 gramas de fermento molhado, né? Como a Ana falou, do fresco. Então, se a receita pede 5 gramas do fermento biológico seco e eu só tenho o fresco, aí eu tenho que usar 15 gramas de fermento biológico fresco. Ela acabou de falar que ela pediu na padaria 100 gramas. Cara, dá pra fazer muito pão com 100 gramas. Eu tô um pouco ansiosa pra ver se ela vai colocar tudo isso na receita e pra ver como que isso vai ficar. Mas então é isso. O fermento seco nada mais é do que eles pegarem as leveduras. Então, o que faz a fermentação do pão é uma levedura que chama Saccharomyces cerevisiae, que é a mesma levedura que também fermenta o vinho e a cerveja. Eles cultivam isso numa fábrica e depois eles simplesmente concentram isso e tiram a água, secam. Alguns micro-organismos conseguem durar muito tempo nesse processo. Esse processo chama liofilização, que é um processo em que você consegue tirar a água das coisas sem perder as características dela. É assim, por exemplo, que são feitas aquelas sopas em pó. Então eles fazem a sopa, aí eles tiram toda a água, viram um pozinho que eles colocam no saquinho e a gente reconstitui em casa colocando água. E esse processo ele foi desenvolvido inicialmente para levar comida para o espaço, porque a água é uma coisa pesada. Então eles desenvolveram esse processo
liofilização da comida, de tirar a água da comida, mantendo as características dela, para que os astronautas pudessem ter comida no espaço. Então é um recurso que a gente usa muito atualmente. E aí assim que é feito o fermento biológico seco. O fresco não, tipo, a levedura tá ali no ambiente com água, com comida, que ela continua crescendo. Só que ele é menos concentrado do que o fermento seco, por isso tem essa conversão. Vamos ver como é que se saiu Ana Cláudia nesse rolê. Ana, gata, tá o Brasil inteiro sabendo que você tem 0 skills na cozinha. Desculpa, mas o Brasil tá comigo nesse momento. Vamos lá. Água e fermento. Beleza. Tá aí. Nossa. Isso aqui não tem um cheiro tão bom, né? Eu não sei nem como dizer isso, mas ela tinha que usar 15 gramas de fermento. Ela tá usando 100. Toda a farinha. Beleza. Eu tô me sentindo Ana Maria Braga. Misture bem com a espátula de silicone. Eita. Já fiz errado. Mas acho que isso aqui serve. Acrescente o azeite e o sal. Ai, o sal. Já pesei aqui 8 gramas de sal. Vamos lá. 2 colheres de sopa. Aqui. A gente já conversou que essa não é a colher de sopa, né? Que não vai ovo, né? Eu jurava que pão ia ovo. Será que tem alguma receita que vai ovo? Acrescente o azeite e o sal, continue mexendo, dobrando a massa. Que isso de dobrar a massa? Vai mexendo ela, até ela vai virar uma bolinha e aí você vai abrindo, enrolando, como se fosse uma trouxinha. Jorge, você tá salvando a Ana em toda a receita. Ela perguntou se tem alguma receita que vai ovo. Tem pão que vai ovo, sim. Mas, na verdade, para fazer um pão simples, você precisa basicamente de farinha, água e fermento. Só. Com farinha, água, fermento e sal, né? No caso, para deixar um pouquinho, um sabor mais agradável. Você precisa de 3 ingredientes. Nesse aqui ainda vai um pouquinho de azeite para dar uma untuosidade, deixar o gostinho mais agradável. Mas você precisa basicamente de 3 ingredientes, não necessariamente vai um ovo. Geralmente vai ovo em alguns pães mais caseiros, tipo um pão de ervas, que vai ovo. É um pão um pouco mais simples, que fermenta mais rápido e fica mais úmido mais rápido. Mas não necessariamente toda receita de pão vai ter ovo. Uai. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Essa receita, ela tem realmente muita água. Ele é um pão bem hidratado, porque a gente não vai precisar ficar sovando muito ele para desenvolver o glúten. É a quantidade de água que a gente coloca nele que vai ajudar o glúten a desenvolver, estando bem hidratado, sem a necessidade de a gente ficar sovando loucamente, infinitamente, até o glúten resolver virar glúten. Então, a massa, ela é realmente mole, assim. Então, você tem que hidratar bem e mexer bem. E aí, depois você vai acertando o ponto com a farinha aos poucos. Mas eu usei exatamente a quantidade que falou. Se isso aqui der bom, eu nunca mais compro pão. Vou fazer pão. Aí tá falando que depois de fazer isso, tem que cobrir com um pano e deixar descansando por 15 minutos. Essa massa parece uma perua rica, fresca. Ai, eu quero descansar aqui por 15 minutos. Me deixe, é o meu espaço pessoal. Esse primeiro tempo de descanso vai ser o tempo em que o pão vai começar a crescer, onde a levedura vai começar a fermentar e formar o gás. Eu já vou explicar um pouco mais sobre isso. Deixa eu só ver o que ela fez aqui. Ou um peru, né? Eu nunca vi chamarem um homem fresco de peru fresco. Ana Cláudia, que é isso? Bom, dei muitas dobras aqui em cima dele, mexi bem. Parece slime, mano. Eu vou deixar aqui descansando, igual falou, por 15 minutinhos. Ai. Enquanto isso... Passados os 15 minutos, revire uma parte da massa com a espátula. Uma parte? Que parte? Vá girando a tigela. Ah, tá. E repetir o movimento até dar uma volta completa. Botar a espátula embaixo. Isso. E dobrar. Nossa, tá muito mole. Isso aqui não sei se é assim, não. Como vocês podem ver aqui, bem mole, ó. Ela se mexe, ela é bem mole. Não sei se podia fazer isso. Tá bom, mais 15 minutos então. Eu vou ler isso pra vocês. Organize-se e aproveite as pausas de 15 minutos. Programe um alarme e delicie-se com textos curtos, mas repletos de graça e lirismo. Estou me referindo a memórias inventadas, com poemas em prosa de Manuel de Barros. Mas olhe lá, não descuide das dobras. Esse livro é um livro que te ajuda, inclusive, a manter a cultura literária enquanto você trabalha na sua panificação.
Bom, na receita aqui, ele falou pra repetir essa operação de dobrar a massa por cima dela 3 vezes. E cada vez tem um intervalo de 15 minutos entre cada dobra. Beleza, fiz tudo isso. Aí após os 15 últimos minutos de descanso, que acabou de passar, polvilha a bancada com bastante farinha, pois a massa é bem mole. Tô percebendo, ela é bem mole. Vire a tigela e despeja a massa sobre a bancada. Polvilhe a massa com bastante farinha por cima dela também. Aplane a massa de leve. Ai, gente, que sensação maravilhosa. Agora eu entendo que as pessoas gostam de slime. Não precisa abrir demais. A massa é macia e haverá tentação de apertar. Nossa! Me descreveu aqui. Eu tô com muita tentação de apertar. Realmente, quem escreveu isso tá de parabéns. Com a espátula de padeiro. Agora eu precisava de uma espátula de padeiro. Não, pode usar a espátula normal que você tem em casa. Não precisa ser espátula de padeiro. Ajeite as bordas da massa para ficar retangular. Corte a massa no sentido do comprimento. Divida em 3 porções. Dê golpes ágeis, cortando e afastando a porção da massa. Passe a espátula por baixo das laterais da massa. Com golpes. Que isso? Não, ninguém vai golpear minha massinha fofinha. Não. Com as mãos em movimentos. A Ana lendo a receita. Chegou naquela parte que ela tem que revirar a massa com a espátula pra dividir. Ela tá chocada porque ela não entendeu o que é o golpe. Ana, desculpa, eu tô rindo, mas é com respeito. Eu vou me recompor. Estão bem leves e rápidos. Vocês são ninja, né? Pra fazer pão. Olha, eu acho que é aqui o nosso ponto de inovação. É isso que eu vou fazer. Ó, vou esticar. Não vou fazer nada disso que estão falando aí. Eu vou rechear. Ai, não, esse não é pão de rechear. Usada, e eu não seria um talento supremo se eu não fizesse isso. Não, Bom, esse pão não é pão, não é. Aqui, Ah, não. E descolei uns queijos aqui. Não. Isso não interfira o fermento de crescer. Agora vou botar uma calabresinha do braço, né? Ah, é. Tem que usar um bagulho aqui pra dar golpes. Meu Deus. Olha isso, que coisa mais maravilhosa. Olha a bagunça. Bom, agora o negócio é passar pra cá, né? Vou botar farinha? Ah, eu não consigo. Caralho, mas é muito mole mesmo. Ai. Me ajuda, velho. Caiu em cima do bagulho. O que aconteceu? Ela virou em cima da assadeira. Caraca, mas tá aí. Foi. Olha, mais difícil do que parece. Cubra com um pano e deixe descansar novamente. Ah, tem que descansar mais, então. Tá bom. É o quê? Uma massa cansada? É, toda hora descansa. Eu tô falando que é uma perua rica. Ai, eu quero descansar. Vai ficar lá descansando enquanto eu limpo essa bagunça aqui. Bom, passou-se os 30 minutos que precisava passar, mas ó... vai ficar um pão feio, eu sei. Mas se ficar gostoso, é isso que importa. Passados os 30 minutos, coloque a assadeira no forno, borrife generosamente água e feche a porta rapidamente. Se preferir, coloque também uma assadeira com água na parte de baixo do forno. Vou fazer isso. Deixe o pão assar de 20 a 25 minutos, ou até que fique com um belo tom dourado. Bom, vou colocar isso daqui lá com a água. Peraí, ó que thumb bonita. Você vai ser minha cobaia? Não. Você sabe que você vai ser, né? Sempre com votos de protestos. Jorge, desculpa por tudo que eu te fiz passar. Olha lá, o nosso pão todo desengonçado. Ele tá no começo, olha, ele já tá saindo. Eu preciso limpar esse vidro. Já deu os 25 minutos, mas ele parece estar cru ainda. Deve ser porque ele é grande. Então ela não tirou a assadeira de água. Fica dourado, igual a receita falou. Ai, pessoal, como vocês puderam ver aí, ele ficou super esquisito e tá com essa cara de não assado. Aí eu resolvi dar um jeitinho nisso pra não assustar as cobaias aqui de casa e coloquei essas 3 fatias aqui pra ver se fica aquela crostinha queimadinha de queijo. E aí as pessoas não percebem que é muito ruim. Vamos ver o que as cobaias acham agora. Ai.
E aí, primeiras impressões? Não sei muito como dizer. Isso não parece pão, mas... parece... Eu esqueci o nome daquele negócio lá italiano. Olha lá. Isso pelo menos tá com a cara melhor do que o do macarrão. Porque o do macarrão tava bem feio. Mas esse aqui aparentemente parece bom. Ele ficou... Orégano, queijo... Não tá com cara tanto de pão, né? Mas ó, Eu esqueci o nome. tá durinho. Ele tá... Ele é recheado, amor. Recheado. Eu vou cortar aqui. Nossa, ficou duro. Meu Deus. Amor do céu. Por que tá tão dura? Pedras do Egito. Nossa, tem que rir pra não chorar. Meu Deus! Peraí. Mostra tudo com detalhes. Olha isso, gente. Um pão recheadinho de calabresa com queijo. Tá com cheiro? Pô, não cresceu. Cara boa. Pode experimentar. Tá gostoso. A massa tá meio dura. Meu Deus, tá dura. Mas cozinha tipo por 1 hora. É por isso que tá dura. Por ser recheado, então ele consegue enganar bem, assim. Porque se fosse só a massa, seria dura. Mas é Olha, bom. eu não sei se foi o pedaço que pegou, mas eu achei crocante no nível. Assim. No nível, Achei que ficou bom. 2 cobaias falaram que foi bom. E eu tô achando bom também. Você lembra o torresmo? Caralho, tão duro assim? Meu, o torresmo é muito duro. É crocante. Bom, então, como vocês podem ver, ele ficou meio anêmico, né? Asmir. Ó. Crocante. Eu não sou vergonha de le profissão. Eu achei que valeu. Não precisei seguir todas as normas dessa receita. Em vez de fazer 3 pãezinhos, eu fiz um pãozão recheadão. Chupa, Laura! Ha! Agora, como de praxe, vocês vão fazer receita, posta a foto e marca Eu Nunca Vi um Cientista, que a gente vai avaliar se o seu ficou melhor ou muito melhor que o meu. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse mais um mico. A gente faz tudo pelo bem, nem sei do que. Da ciência não é, da minha reputação culinária também não é. É pelo bem de vocês, da sua risada aí. Ria, pode rir, na minha cara. Que legal. Tchau. Desculpa, eu já fiz isso. Vamos lá, né? Bom, esse pão não era um pão de rechear. Pão de rechear, ele tem uma massa diferente, é uma massa mais densa, é uma massa que não precisa crescer. Não sei se deu pra perceber na imagem, Ana, bota de novo a imagem do seu pão cortadinho. Ele não cresceu, porque na hora que ele ia fazer a fermentação final, que ele ia dar aquele crescimento bonitinho, que ele ia ficar com cara de pão, ela abriu um monte a massa. Isso fez escapar o gás que já estava preso na massa. E ela botou coisas que impediram que a fermentação acontecesse corretamente, que ela recheou o rolê, deixou a massa pesada, então a massa não conseguiu crescer. Nesse tipo de pão, você não recheia, porque o recheio vai fazer a massa pesar e não vai crescer. Aí, existe uma técnica para fazer aquela casquinha durinha, quando você bate a faca assim, a faca faz aquela crocância, que é o que tá escrito aqui na receita, que é de você ou borrifar a água no forno, ou colocar uma assadeira com água na grade de baixo de onde você tá assando. Só que a assadeira, que foi o que a Ana colocou, ela não pode ficar durante o tempo todo de cozimento. Você coloca quando está pré-aquecendo o forno, e a hora que você coloca o pão, você abre, põe o pão e tira a assadeira rapidinho, pra deixar o vapor lá dentro, mas pra não criar mais vapor. Quanto mais vapor você criar, vai ser como se o pão estivesse cozinhando meio que num banho-maria. E aí ele não vai ficar com aquela casquinha dourada bonita, por isso que o pão dela ficou anêmico, porque ela com certeza deixou a assadeira com água no forno o tempo todo. A primeira vez que eu fiz esse pão, eu cometi o mesmo erro, por isso que eu estou dizendo. Então, o correto é você ou só borrifar realmente como borrifadorzinho daqueles de cabeleireiro, assim, borrifa bastante dentro do forno, ou você coloca a assadeira enquanto tá pré-aquecendo o forno e depois você tira, senão ele vai ficar anêmico, ele não forma casquinha, porque lembra do vídeo do bolo em que eu falo da reação de Maillard? Então, na reação de Maillard que vai acontecer aquela casquinha, e se tiver muita água no ambiente, essa reação não vai acontecer muito bem, por isso que o pão não fica douradinho. Esse foi um primeiro erro. E aí o segundo é a questão de rechear. Massas de rechear não são como essas de fermentação que ficam crescendo bastante tempo. Então,
não inove como a Ana, tá? Se você quer fazer um pão recheado, pegue um pão que tenha uma receita de pão que tenha essa função de ser recheado. Caso contrário, vai dar ruim. E aí o que aconteceu? Ela deixou a assadeira lá por muito tempo e ela achou que o pão não estava pronto porque ele estava branco ainda. E aí ela deixou cozinhar por muito tempo, ele perdeu muita água e ficou duro ao invés de ficar macio, fofinho. Então o tempo de assar também vai ser importante para determinar se o seu pão vai ser um pão tipo pedra ou se vai ser um pão fofinho e macio. Bom, então, dito isso, vamos falar um pouquinho da fermentação. A fermentação que acontece no pão, que acontece na cerveja, que acontece no vinho, que acontece no queijo, que acontece no iogurte. Todo o processo de fermentação, ele é um processo em que o micro-organismo que eu coloquei ali está crescendo e respirando. É uma reação natural desses micro-organismos para crescer. Então, o que a gente respira de oxigênio libera gás carbônico, esses micro-organismos nessas condições em que a gente coloca eles para crescer, nos ingredientes do iogurte, nos ingredientes do pão, nos ingredientes da cerveja, ele vai fazer um processo que ele não vai respirar como a gente, ele vai fermentar para conseguir energia para sobreviver e se dividir. No caso do pão, a gente está formando o gás carbônico a partir disso. Então, do mesmo jeito que a gente expele gás carbônico quando a gente respira, os micro-organismos durante a fermentação fazem a mesma coisa e é esse gás que faz a massa crescer. E para a massa crescer bem, o gás tem que ficar preso na rede de glúten. Então, quanto mais hidratado, quanto melhor desenvolvido for o glúten do seu pão, melhor esse gás vai ficar aprisionado. Aí você vai ver aquelas bolinhas quando você corta o pão assado, você vê que tem vários buraquinhos, que é onde tinham as bolhas de gás da fermentação. Então, basicamente é isso. Você dá uma comida para o micro-organismo, que pode ser uma levedura ou uma bactéria. Então, no caso, vamos falar da farinha. A farinha tem vários carboidratos. Tem amido, tem alguns outros carboidratos misturados ali na farinha. A levedura, no caso do pão, vai pegar esses carboidratos, quebrar em moléculas menores para que ela consiga usar como fonte de energia. E nesse processo, ela vai liberar o gás carbônico que faz a massa crescer. E aí, vamos falar do fermento em si. Muitas vezes a gente pensa que, por conta da palavra fermento em português, se referir tanto ao fermento químico em pó que a gente usa para os bolos, quanto para o fermento biológico, né? Só tem essa diferença quando a gente fala fermento químico e fermento biológico. Muita gente associa o fato de que se eu falo fermento natural, eu tô falando de um negócio que não é químico. Lê do engano. Tem química pra caramba numa levedura fazendo uma fermentação do seu pão. Se você pensava dessa forma, trago aqui novas evidências para você mudar de opinião. Então tem muita gente que fala assim, é o pão de fermentação natural. Porque esse pão aqui, olha que ótimo esse pão, ele é de fermentação natural. E aí eu vou dar a mão aqui pro meu amigo farmacêutico, Vitor Hugo, que faz o canal Prato Fundo, que eu já citei aqui no vídeo anterior, e que eu recomendo super que vocês sigam ele nas redes sociais, porque ele é farmacêutico, tem mestrado em ciência de alimentos e fez gastronomia. Então ele tem um grande conhecimento, tanto científico quanto de alimentos. E ele trabalhou com processos de fermentação durante o mestrado. Agora passou um avião. De acordo com as informações que estão no próprio site dele, no Prato Fundo, ele fez o mestrado com fermentação, então ele entende bastante desse processo. E eu compartilho totalmente a visão que ele tem sobre isso, em que toda fermentação, se você está usando micro-organismo, é natural. Porque você não está criando uma situação artificial. O micro-organismo simplesmente está fazendo isso porque ele vai crescer. Você dá água e comida para ele, ele cresce e fermenta. Isso é um processo natural. Toda fermentação é um processo natural. Então dizer que você está fazendo um pão de fermentação natural, qualquer pão que você fizer que você usa um fermento biológico é um pão de fermentação natural. Aí você pode dizer assim, então tem gente que falar que é fermentação natural porque ela fez o próprio fermento, que é o que a gente chama de levain, que nesse livro aqui, inclusive, ele ensina a fazer para quem quiser ter um levain, ou massa madre, tem alguns nomes diferentes. Tem gente que usa isso de herança, né, tipo, o levain fica na família por sei lá quantos anos. Então, beleza, você acha que a fermentação natural é a massa feita com esse levain. Só que ela continua sendo uma fermentação igualzinha à fermentação feita com o fermento biológico ou fresco ou seco. Não muda nada no processo de fermentação, tô dizendo. Pode ser que altere sabor do pão, porque no fermento que a gente faz em casa, que eu recomendo que vocês chamem de fermento selvagem ou fermento caseiro ou sei lá, alguma coisa assim, mas não fermento natural, porque fermento natural é um termo bem genérico. Nesse fermento, não vai ter só levedura, vai ter bactéria também. E aí, às vezes, a gente consegue formar uma massa que tem até um gostinho um pouco mais azedo, que é conhecida como sourdough, que é uma massa que tem aquele sabor característico mais azedinho, porque as bactérias que estão no meio do fermento, elas produzem alguns compostos quando elas estão crescendo, que dão esse sabor. Mas o processo de fermentação é idêntico, não muda
Nada. E se você começar um fermento hoje, amanhã ele já tá diferente. Porque os micro-organismos não é tipo o doguinho, o gatinho que você tem que dura 18 anos. Eles duram algumas horas, alguns dias no máximo. No máximo 2 dias. Então, eles não vão viver pra sempre no seu fermento, eles vão morrer. E aí, no lugar dele crescem outros micro-organismos. E se você mudar de casa, que você vai levar o seu fermento junto com você, quando você mudar de casa, o seu fermento não é mais o mesmo. Porque a água é diferente, o ar é diferente, os utensílios, tudo é diferente naquele local. Quando alguém te doa um fermento desse, que é muito comum essa prática nas pessoas que cultivam o levain, o fermento que a pessoa te der, que vai ficar na sua casa, não é mais igual ao fermento que ela continua tendo. Então, tudo isso muda porque os micro-organismos que estão dentro desse fermento vão mudar. Agora, é essencial ter um fermento desse que dá um trabalho desgraçado, que você tem que dar comida e água todo dia. É um negócio que dá trabalho. Tanto que eu nunca fiz um fermento desse, porque cada vez que eu leio todas as etapas que tem que ser feitas, eu falo, caralho, que trampo, que preguiça e que farinha que eu vou ter que gastar pra poder fazer esse fermento. Não é necessário. Quem me segue no Twitter e no Instagram viu que eu fiz um pão semana passada que ficou com um pão super bonito, super cascudo. E é um pão que é uma receita do Prato Fundo, feito com fermento seco. Não usei levain. Várias pessoas, usou levain. Não, usei fermento seco. Não é necessário você ter um levain pra ter um pão bom. E por que então que eu tenho que deixar o pão crescendo, ao contrário do bolo, antes de ir pro forno? Porque no caso do bolo, eu tenho um fermento químico que vai ser ativado no momento que eu coloco água nele e uma segunda etapa é ativada pelo próprio calor do forno. Então o bolo cresce enquanto está no forno. Agora, o pão é um fermento vivo, é um micro-organismo crescendo e gerando o gás que tá fazendo o pão crescer. Então a partir do momento em que eu coloco o pão no forno, o micro-organismo vai morrer. E aí o processo de crescimento vai se dar só pela evaporação da água. Então a água da massa vai evaporar e ela vai terminar o processo de crescimento, mas ela não vai fazer milagre. Então se o seu pão não cresceu antes de ir pro forno, não espere que ele vai dobrar de tamanho quando estiver lá dentro, porque as leveduras já morreram e aí é só o finzinho do crescimento que a água vai fazer. Não vai funcionar para ter aquele pão grande que você esperava. Então tem que garantir que o processo de fermentação antes de ir pro forno tá completo, tá finalizado, para assegurar que o seu pão vai ficar grande e fofinho. Entendeu agora, Ana? Você não deixou as leveduras crescer. E é super importante que essa questão dele crescer antes de ir pro forno. Por exemplo, hoje tá aqui bem frio aqui, tanto que eu vim gravar na sala. Então, se eu começar a fazer um pão hoje, igual o pão que eu fiz sábado, por exemplo, que tava mais calor, ele vai ficar muito mais tempo fermentando. Muito mais, talvez, assim, 1 ou 2 horas a mais pra atingir o mesmo estágio de crescimento que ele atingiu em 6 horas no sábado. E sim, fazer pão que fermenta por muito tempo demora. Então, se você quer fazer um pão rápido, eu sugiro que você faça pães que usam fermento químico, porque existem. Eu já fiz, inclusive, um pão que usa fermento químico igual de bolo. Ou então pães que fermentam super rapidinho ali, 1 hora, 2 horas no máximo, que era tipo esse que eu mandei pra Ana. Ele é um pão que todo o processo leva no máximo 2 horas e aí ele assa e tá pronto. Mas se você quiser fazer aqueles pães cascudos, bonitos, que a gente vê em padarias artesanais, esse processo demora. O que eu fiz no sábado, ele fica 6 horas na primeira fermentação, depois ele faz mais uma fermentação de mais ou menos meia hora e depois mais uma fermentação de mais ou menos 1 hora. Então são praticamente aí 7 ou 8 horas fazendo o pão, mais o tempo de assar. Então, se você quer fazer um pão desse tipo, não dá trabalho, ele é só um processo longo. Porque lembra, a gente tá falando de um bicho crescendo. A gente tem que dar as condições adequadas para ele crescer. A levedura, ela gosta de estar quentinho. Inclusive, tem uma coisa que minha mãe fazia quando ela fazia pão, que era embrulhar a bacia onde tá o pão num cobertor, para garantir que a levedura vai ficar quentinha. E funciona super bem. Então, se você tá num lugar frio e quiser embrulhar a sua massa num cobertor, quer dizer, embrulha a tigela onde está a sua massa. Não recomendo botar a massa no cobertor que vai dar ruim. E aí ela vai ficar quentinha, a levedura vai gostar mais do processo e vai crescer super bem. Uma outra coisa sobre a questão da fermentação natural normalmente a gente espera que essas padarias artesanais, elas usem ingredientes de melhor qualidade e elas façam pão em menor quantidade do que uma padaria convencional. Uma padaria convencional normalmente usa misturas pré-prontas, em que elas só misturam água, na maioria das vezes, para produzir pão em grande quantidade, porque é o que as pessoas vão consumir em grande quantidade. Então, se você vai numa padaria menor, que tem um processo mais artesanal, a gente espera que os ingredientes usados sejam de mais qualidade, não sejam misturas pré-prontas, sejam
realmente coisas pensadas para ter um pão mais saboroso. Por isso que esses pães costumam ser mais gostosos do que os pães tradicionais de fermentação acelerada ou de mistura pré-pronta que a gente compra numa padaria normal. Mas isso não quer dizer que é o processo de fermentação que tornou isso mais gostoso. Não, é realmente os ingredientes. Então, resumindo, essa questão toda da fermentação natural, a gente pode entender que isso é um termo de marketing, com muitos termos que são usados, tipo, ingredientes orgânicos selecionados. Porque esse negócio aqui é gourmet. Porque não sei o que. São termos que te fazem achar que o produto é melhor, mas não necessariamente ele vai ser melhor. Ele vai ser melhor se ele tiver ingredientes de qualidade melhor, porque o processo de fermentação é o mesmo. Se tem um bicho crescendo dentro do pão, tá fermentando igual, não interessa se você fez o fermento em casa, se você comprou fermento biológico na padaria ou se você comprou um fermento seco instantâneo de saquinho. É o mesmo bicho, vai crescer do mesmo jeito, tudo igual, tudo natural. Para finalizar, a questão da sova. Existem pães que a gente vai fazer que precisam de sova, que são pães menos hidratados, e tem pães que a gente não vai fazer sova porque a massa é muito mole, que era o caso dessa receita que eu passei pra Ana. Vocês viram ela misturando? Era uma receita bem hidratada, com bastante água, e era muito mole. Você não tem que ficar sovando na bancada um pão daquele tipo. Ele vai crescendo e hidratando o glúten conforme ele se fermenta. E o que você faz depois é só dar um formato para esse pão, para ele crescer de forma organizada. Outros pães que tem menos água, aí a gente precisa fazer a sova para garantir que a farinha e a água entrem em contato para formar o glúten. É essa a diferença. Então, se eu tenho muita água, pouca farinha, eu tenho uma massa mole, mas que eu não preciso mexer muito para o glúten se formar, porque a água e a farinha se encontram fácil. Se eu tenho uma massa um pouco mais seca, eu preciso fazer a sova para garantir que esse encontro aconteça, juntos e shallow now, para que o glúten se forme e a gente tenha uma rede boa para reter o gás e fazer a massa crescer. Outra coisa, eu lembrei de uma coisa que às vezes as pessoas falam assim, eu não fiz o pão porque eu não tinha aquela panela. Tem algumas receitas para fazer o pão cascudo, que foi o pão que eu fiz. Algumas receitas exigem que você tenha uma panela de ferro, é um ferro fundido que a panela consegue ir pro forno, para você conseguir fazer aquele efeito de pão cascudo. Tem muitas receitas que fazem isso. Essa panela custa caro. Eu ganhei uma de presente de casamento. Obrigada, Everton. Mas você não precisa ter uma panela dessa para fazer um pão desse. Um dos truques é colocar a assadeira no forno com um pouco de água, mas só enquanto o forno tá pré-aquecendo, para o forno ficar úmido. Só que essa água não vai ficar retida no forno por muito tempo, então não vai ser igual. Outra dica é usar alguma outra panela que você tem que possa ir ao forno. Existem vários materiais, não precisa ser uma de ferro fundido especificamente, só precisa ser uma panela que você consiga tampar para o pão ficar crescendo dentro dela fechadinho, porque aí o vapor de água ali dentro da panela vai ajudar o pão a crescer e a dar a pré-crosta. Aí depois de um tempo você vai destampar a panela para ele terminar de dourar, porque lembra, se continuar tendo água, a reação de Maillard não acontece e ele não fica douradinho. Então existem outras panelas que você pode usar, que tem a certeza de que a panela pode ir no forno com tampa. E tem uma outra dica que o Vitor mostra num dos vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, que é usar uma tigela de metal tampando o pão. E aí se você cria ali um mini forninho onde acontece esse processo que deixa o pão com casquinha crocante, gostoso, maravilhoso. Recomendo que vocês sigam ele e assistam todos os vídeos dele. Ele testa todas as receitas usando muita ciência. Então aqui eu tô falando só da parte científica, eu não tô fazendo receitas com vocês. Para fazer receitas com vocês, sigam ele que ele vai conseguir ensinar da forma mais completa para vocês com certeza acertarem no seu pão da quarentena e se tornar padeiros quarenteners muito melhores. É isso. Aí a gente ainda não fez os cookies. Eu estou com um pouco de medo da Ana fazendo cookie. Eu tenho certeza que vai virar uma pedra o cookie dela, porque eu tô achando que ela não vai acertar o tempo de forno, mas a gente vai fazer. Mas já pediram pra gente falar sobre bebidas fermentadas. Se você gostou dessa ideia e quer ver um vídeo sobre bebidas fermentadas, deixa aqui no comentário para que a gente possa abordar no vídeo e fazer um vídeo que vocês queiram assistir. Bom, é isso por hoje. Espero que seus pães fiquem melhores. Se você fizer um pão depois desse vídeo, usando essas dicas científicas, posta nas redes sociais, marca no Nunca Vi um Cientista pra gente ver e a gente compartilha se o pão estiver bonito. Se não estiver bonito, a gente compartilha também, só pra mostrar que você fez. É isso, beijo, tchau!